Bom, outro tópico que eu acabei não falando, né? Eu acabei não conseguindo tratar ontem por conta do dia que está corrido ontem, né? Foi a relação do Barão de Dubac, né? É, o autor por trás dessa obra aqui, Sistema da Natureza, pensador iluminista lá. Acabei não dando, não tendo tempo para poder falar sobre esse tópico, relacionar ele com a questão da natureza. Ele é um autor que dá para a gente interpretar e buscar aí explicações a respeito disso. Ele é um filósofo iluminista, ele é de tradição materialista, né, ali junto ali com aqueles autores, o Lamétrie também era um autor materialista, né? E por serem materialistas, eles vão levar o materialismo aí por uma dimensão bem polêmica, no sentido de serem ateus, né? Vão negar aí a questão teológica e vão ser críticos da teologia. O Dubac, ele vai ter um dos assuntos principais do texto dele é esse. Talvez seja consequência aí da própria filosofia cartesiana, apesar de Descartes não ser materialista, né? Mas o Descartes, ele tem, né? A gente lembra lá, né? O Descartes, ele diz que o próprio ser humano, ele em parte o ser humano é alma e em parte, né, ele é uma substância pensante, né? Res cogitans, e ao mesmo tempo ele é substância material, né? Substância extensa, né? Res extensa, né? Então o homem, ele é corpo e alma, aquela distinção que Platão já fazia, né? O Lamétrie, ele vai levar praticamente essa discussão já para o lado extremo da substância extensa, né? O homem, ele é só matéria, ele é só substância extensa. Tudo que acontece no espírito do homem, na alma, tem relação com o corpo dele, né? O Dubac também vai partir do materialismo, né? E a diferença que o Dubac tem, a gente poderia até citar aqui o Marquês de Sade, que é um autor aí que vai também levar o materialismo às últimas consequências, levando o materialismo para um hedonismo, assim, que daí, né, é uma coisa meio complicada, né? O Marquês de Sade vai estar comentando aí escrevendo sobre perversidades e, sabe, o prazer a qualquer custo e tal, né? Então, uma coisa assim meio complicada, né? Diferente o Dubac, né, o autor do sistema da natureza, né, o autor desse texto aqui. O Barão Dubac, ele vai ser materialista, mas ele vai estar abordando o materialismo aí por uma perspectiva assim, mais tradicional, mais ele vai ser um moralista assim de natureza, ou nos moldes assim mais corriqueiros, assim. Ele não vai levar a discussão assim para questão de perversidade, como faz o Marquês de Sade. Então, o que ele vai estar discutindo? Nesse livro aqui, ele vai tentar discutir sobre a felicidade, o que pode fazer com que o ser humano seja feliz. E já no começo da obra, ele vai dizer que ele vai colocar exatamente isso aqui, ó. Os homens se enganarão sempre que abandonarem a experiência por sistemas criados pela imaginação. Então aqui ele já está fazendo crítica à teologia mesmo, né, o pensamento religioso, né? O homem é obra da natureza, existe na natureza e está submetido às suas leis. Então, o que quer dizer isso aí? Mais adiante, na página 34 dessa obra aqui, ele vai falar isso aqui, ó. Ocorre com o homem que, em todos os seus progressos, em todas as variações que experimenta, nunca age senão de acordo com leis próprias de sua organização e dos materiais com os quais a natureza o compôs. Voltando aqui de novo para a primeira página, quando ele diz assim, está submetido, o homem é obra da natureza, existe na natureza, está submetido às suas leis. O que ele quer dizer? Aqui existe uma espécie de determinismo, né? O ser humano, ele não pode se considerar fora da natureza. O ser humano, ele está dentro da natureza, ele depende da natureza. E aqui a natureza, nós estamos falando no sentido material mesmo, sentido físico, né? Nós estamos inseridos na natureza, nós somos fruto da natureza e nós não podemos
agir e não podemos, digamos assim, existir fora das leis da natureza. Tudo está determinado pela natureza. Então, o que eu quero dizer com isso? Se, para Dubac, se a gente quer alcançar uma vida feliz, a gente tem que sempre ter em consideração isso, que a gente fora da natureza, nós não temos condição nenhuma de poder alcançar a felicidade e viver feliz, né? Se a gente se colocar fora da natureza, se a gente se pensar fora da natureza. Então, aqui vai uma situação de a gente poder pensar que é o seguinte: se somos um ser da natureza e composto pela natureza, e não leva aqui em consideração a discussão religiosa, não é isso que a gente está querendo fazer, né? Não estamos aqui para discutir qual que é a opinião dele a respeito da teologia, apesar de que para ele é importante aqui no livro, sabe? Mas para nós agora nesse momento não há necessidade disso. Então, não estamos aqui para discutir se é certo ou errado que ele está falando a respeito da religião, né? Não é esse o nosso tópico, né? Nosso tópico é a questão da natureza, a importância da natureza, o impacto que a gente causa na natureza. Então, se a gente for levar em consideração o que ele está falando aqui, que para o homem ser feliz ele necessita compreender a natureza e saber que ele faz parte da natureza, está submetido a ela. Quando a gente tem essa prática de destruir a natureza, de sabe, a qualquer custo pelo lucro, né, que não é uma coisa assim tão necessária, né? Lógico que vai ter gente que vai falar que eu estou falando coisa errada, que eu sou da esquerda, que eu vim aqui só para fazer papo de esquerdista, né? Que eu estou lendo um livro vermelho de comunista, né? Apesar de que esse autor aqui é um autor de direita, né? Era um socialista de direita, né? E aí os caras falam que isso não existe, né? O cara era de direita, era um burguês, ele tinha dinheiro, inclusive ele gastou dinheiro para fazer pesquisa. Ele ganhou uma herança lá de um tio dele e ele era rico. Era um cara assim que andava com a alta sociedade na época dele, frequentava a casa dele, só nome grande, gente grande assim. E é um cara que dedicou a vida inteira para o estudo e inclusive gastava dinheiro com isso, né? Mas daí vão dizer, o cara tá falando aí, ó, pra vocês de gente de esquerda, né? Desculpe o desabafo aqui, mas tá desse jeito as coisas, né? Tá complicado, você não pode falar nada agora porque a gente tá separado, né? Um lado é o outro, né? E antes de a gente vestir a camisa de um time ou vestir a camisa de outro, e pra mim isso não importa, né? No meu caso aqui, só para esclarecer, eu não tô no lado nem de um nem de outro. Pra mim isso não é o mais importante, saber quem que... Sabe, esse maniqueísmo, quem está certo e quem está errado, isso não interessa. Existem outras situações mais importantes que a gente devia estar discutindo. E daí, por último, a gente poderia discutir quem que está certo e quem está errado, qual que é o time que está certo, qual que é o time errado. Essa discussão de futebol aí não vai levar a nada, né? A gente tinha que amadurecer isso aí. E fazer um debate de verdade mesmo. Saber conversar um com o outro, assim. Porque a gente vive no mesmo país e a gente tem que se tolerar em algum momento, sabe? Se a gente continuar fazendo a Inquisição e caçando as bruxas aí, tentar caçar as bruxas, a gente não vai sair nunca da estaca zero, né? Isso tem a ver um pouco com o que esse autor está falando. A gente tem que ser racional, né? A gente tem que ser racional e buscar compreender o quanto a gente faz parte da natureza e quanto o outro que é diferente de mim também faz parte da natureza e quanto a gente tem que se tolerar. E buscar compreender e preservar o espaço do outro também, e assim também preservar o meu espaço. A gente tem que aprender a se respeitar. E respeitar a natureza, né? Se a gente for pensar aqui o que ele está falando, respeitar a natureza, né? Quando eu, por exemplo, vamos imaginar que eu corto árvores lá como é que eu posso fazer? Reduzo aquele ambiente ali natural, eu estou interferindo numa forma de vida que faz parte da natureza também. E eu gerando um impacto ali onde eu estou destruindo por lucro, entendeu? Por interesse particular e privado, destruindo aquilo ali. Pode ser que para minha geração ou para mim aquilo não vá fazer diferença, entendeu?
Porque para mim o que vejo a princípio e o que as pessoas a maioria veem assim a princípio é o que está de imediato e agora, né? Não o futuro, não interessa muito o futuro para as pessoas. E aí no futuro distante, talvez essa minha atitude hoje pode acarretar num grande impacto lá para aqueles que vão vir, sabe? Aí a questão seguinte é essa, né? Se nós todos estamos interligados e todos fazemos parte das mesmas leis da natureza, se eu faço isso e destruo uma área e aquilo vai acarretar um impacto futuramente ou um período longo, mas vai acarretar um impacto, seria moral essa prática? Seria uma prática moral? Seria uma prática que vise trazer a felicidade? Né? Essa é a pergunta. O Dubac ele vai estar falando o seguinte, que os governos eles deveriam de não preservar o vício, mas sim estar de acordo com essa perspectiva criada aqui, né, da questão da natureza, de estudar a natureza, de compreender a natureza. E que seria o objetivo de um governo ou de um sistema político, sabe, ser o mantenedor da felicidade dos homens. Né? E para isso o governo ele deveria de estar preocupado com uma educação que fizesse com que o homem compreendesse a natureza, que se entendesse como ser da natureza também. Então, para a gente ter a felicidade, o governo não deveria de incitar vício e paixões, entendeu? Sabe? Incitar a discórdia, sabe? Não é esse o verdadeiro objetivo de um governo político. E eu não estou inventando isso, está aqui no livro, é só ler isso que vocês vão ver. Que o governo ele deveria de prevalecer políticas públicas que envolvessem esse conhecimento da natureza para que convencesse o homem de que a felicidade dele é se compreender como ser da natureza e visar aquilo que faz o homem feliz de fato, que seria, no fim, viver uma vida hedonista, mas não uma vida hedonista nos extremos como o Marquês de Sade defende, mas sim uma vida hedonista que sabe que satisfaça o homem e as suas necessidades naturais. Por isso a natureza, entendeu? O homem tem necessidades que a própria natureza coloca nele. Ele é determinado pelas leis da natureza e essas necessidades são provenientes da própria natureza mesmo. Ela incutiu no homem essas necessidades. E satisfazendo essas necessidades, se todos tivessem possibilidade de satisfazer, por isso que ele é um autor, querendo ou não, a gente pode situar ele dentro do socialismo. Se todos tivessem a possibilidade de satisfazer essas necessidades, não haveria o porquê, sabe, de a gente se destruir, brigar por território, coisas assim, entrar em guerra, competir, né? Mas o que ele observa é que nas civilizações, geralmente, os governos, isso ele fala no livro dele, que os governos, eles incitam, na verdade, os vícios em vez da virtude, né? Ele fala, né, a virtude é uma coisa importante. E aqui a gente poderia até lembrar, nesse texto dele, do Epicuro, né? O Epicuro é um autor também que vai considerar a felicidade como prazer, né? Mas não é aquele prazer exagerado, né? Seria um prazer moderado. Então o Epicuro ele vai estar defendendo esse tipo de coisa. Eu posso até aproximar ele do Epicuro aqui nesse momento, porque ele também está levando para isso. A felicidade, de certa maneira, seria satisfazer essas necessidades do homem, mas os poderes públicos e os regimes políticos, geralmente, eles em vez de pensar nisso e se organizar para isso, eles, né, por interesses privados deles, às vezes eles levam a população para o vício. Por quê? Porque dessa maneira eles tiram vantagem e proveito disso, né? Da ignorância, da discórdia e tudo mais. Então, a gente também pode relacionar isso nesse momento aqui até com o discurso do Rousseau, né? O Rousseau também é outro que vai estar levando a discussão para esse problema, né? O Rousseau vai escrever lá sobre a desigualdade entre os homens, e ele vai estar discutindo um pouco sobre a civilização ter essa característica mesmo de prevalecer os vícios em vez das virtudes, né? Então, para o homem ser feliz, segundo Dubac, ele teria que conhecer a natureza para que ele possa buscar da própria natureza satisfazer as suas necessidades e assim se tornar feliz, né? E não que prevalecesse o vício entre os homens, né? Então,
Essa é uma forma de estar relacionando aí, né? Quando a gente destrói a natureza, a gente destrói a si próprio, e ao contrário, a gente deveria de seguir as leis da natureza, conhecer a natureza para que a gente pudesse alcançar a felicidade, né, buscando o prazer de viver, né, nesse mundo aqui, sabe? Entendendo a natureza, a gente consegue alcançar o prazer e viver feliz nesse mundo. Seria mais ou menos isso que ele está falando aqui.